Como é que eu vou contar a minha história? Porque se for para falar o currículo, entrega o papel, vai embora. Uhum. Ah, então, eu sou a Camila, eu fiz doutorado, eu fiz tal coisa. Não. Como é que eu vou contar essa história? Como eu vou deixar essa história atrativa? Como eu vou deixar atrativo? Ah, então, quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei com isso, isso, isso. É uma forma de contar que eu fiz o doutorado sem dizer, eu fiz o doutorado, sabe, gente? É muito importante. Existe alguma preparação, por exemplo, não entendo nada disso, eu acredito que eu tenho uma deficiência, vou ter uma entrevista de emprego. Existe alguma recomendação que você possa dizer, ó, faça isso, assim, se prepare para que você chegue lá melhor preparado? Sim, sim. Tome um remédio. Dê as dicas, isso vai ser interessante. Tome um Sim. calmante, Tome um calmante, vai. ou uma cachaçinha antes, você vai ficar mais soltinha. Ué, pode ser, quem sabe. Mas Não fui dicas eu da que disse especialista. isso, hein? Dicas do Marcelo. Fique registrado que essa dica é do Marcelo. Eu que assumo. Muito bem. Temos sim. Eu acabei de dizer aqui no nosso papo que para o nosso cérebro, a situação que é desconhecida, ela é ameaçadora. Então, quanto mais você tornar a situação de comunicação mais familiar, melhor. E traduzindo isso para a situação de entrevista de emprego. Uma coisa é a pessoa chegar, tá morrendo de medo, mas ela não sabe nem direito qual que é o nome da empresa. Sabe assim? Não se programa antecipadamente. Pega um Uber aí, alguma coisa, chega atrasado, porque não viu direito quanto tempo levaria para chegar. Potencializou o problema, piorou. Potencializou. É um elemento a mais para estressar. Então, você se firmar aí de algumas estratégias, de você se preparar melhor para a situação. Tudo isso interfere. Não é só o que você vai fazer com a mão, nada. É você internamente se preparar. Você tá seguro pra vaga, né? Principalmente. Seguro pra Porque vaga. É uma vaga que eu vou conseguir colaborar de fato. Exato. E aí a pessoa vai pesquisar. Então, no caso da entrevista de emprego, eu vou pesquisar a vaga, quais são os requisitos. E aí já dá para eu pensar o que que eu posso concatenar com a minha experiência. O que eu vou contar? O quanto que eu deu vou. certo. Exato, para poder mostrar, estou preparado ou não para essa vaga. E eu preciso mostrar isso para esse recrutador. Bacana. Até a roupa que eu vou usar. Uhum. Arruma antes. Não deixa para decidir que roupa que você vai na hora que você vai. E isso serve não somente para a entrevista de emprego, mas outras situações de exposição. Para que no dia você se preocupe exatamente com o que você precisa se preocupar. Somente com a mensagem, o conteúdo. E tem um ponto da roupa que também é interessante. Por que também é importante pensar na roupa antes? Porque às vezes a roupa incomoda, a roupa tá desconfortável. Às vezes é um dia quente e a roupa tá fazendo pizza embaixo do braço, você fica com vergonha. E aí isso já vai mexer com você. Pinicando o pescoço. Vai pinicar o pescoço, que foi a experiência que eu tive. Nunca mais usei aquele tipo de blusa. Um sapato, usar a roupa pela primeira vez. Sapato pela primeira vez. Para mulher isso é super importante. É fundamental eu entender, eu saber, eu conhecer, eu já ter familiaridade com o sapato que eu vou usar. Que é colocar aquele sapato de salto e aí dá 2 passos, já tá fazendo bolha no pé. Já chega mancando. Já chega mancando. E isso também comunica. Total. Isso interfere, tira a gente do eixo, tira o foco. Sim. Então é roupa, é você saber o mínimo, pesquisar o mínimo sobre a empresa, sobre a vaga, responder, treinar algumas perguntas frequentes. Faz uma listinha, joga no Google lá, o que você mais vai achar são perguntas mais frequentes em entrevistas de emprego. Treinar a história do ponto forte, ponto fraco, o que eu vou responder, como eu posso linkar isso, né, concatenar isso com aspectos da própria empresa, da vaga pretendida. Como é que eu vou contar a minha história? Porque se for para falar o currículo, entrega o papel, vai embora. Uhum. Ah, então, eu sou a Camila, eu fiz doutorado, eu fiz tal coisa. Não. Como é que eu vou contar essa história? Como eu vou deixar essa história atrativa? Como eu vou deixar atrativo? Ah, então, quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei com isso, isso, isso. É uma forma de contar que eu fiz o doutorado sem dizer, eu fiz o doutorado, sabe, gente? É muito importante. Não. E qual estudo de caso, né? Que revolução que você já Que causou revolução? onde você passou, né? Qual transformação? Qual que é o meu propósito?
com a área que eu escolhi. E aí me preparei, tô cheio de conteúdo, escolhi a roupa, cheguei lá, sentei na cadeira, o que que eu faço com a mão? Porque isso é uma questão também, porque eu cruzo, eu ponho em cima, eu falo com a mão, porque, né, às vezes se você se trava, você vai mostrar que você tá tenso. Põe em cima da mesa, tem alguma dica pra isso? Tem. Geralmente, gestos equilibrados, eles transmitem esse equilíbrio. É algo óbvio de se dizer, mas precisa ser dito. E o que são esses gestos mais equilibrados? Eu não posso estar aqui, braço Fechado. cruzado, fechado. Porque isso, inclusive, vai alterar a minha postura, vai mexer até com a forma como eu vou produzir a minha voz e tudo mais. E vai trazer essa percepção para o outro. Gestos na região do tronco, para não fechar aqui no rosto. Esse apoio aqui na mesa é interessante, né? Ele pode trazer Equilíbrio. Beleza. uma percepção de que você tá bem ali. Verdade. Porque você vem aqui para trás, você não tá bem, você fica com a mão escondida aqui, sabe aquela pessoa que fica assim, ó? E ali embaixo tá assim, né? É. E claro, esses movimentos repetitivos, isso, ansiedade, a gente precisa descarregar essa energia de alguma forma. Pessoas que ficam batendo o pé no chão, isso daí, inclusive, demonstram essa ansiedade, esse nervosismo para o outro. Mas Eu sofro desse mal, mas é por conta de tocar bateria. fica Vira e mexe, eu tô- Tem o tocando beat o tempo inteiro. bateria imaginária. Exatamente. Policiar, a gente precisa Sim. se policiar para determinadas situações. Então, se você tem uma posição de apoio das mãos, claro que a gente não vai invadir, mas a gente tem uma posição de apoio mais neutra. Quando eu vou falar, eu posso deixar essa mão acontecer aqui junto com a minha fala, ou eu posso ficar muito tranquila no braço da cadeira. Se a Confortável. cadeira não tem braço, coloco as mãos na coxa, só não faço isso aqui. Não se ou isso fecha. aqui. Não se fechar. E a gente está falando aqui de algumas regras, né, de comunicação, de oratória, mas vale dizer também que essas regras, elas, na minha percepção, na minha abordagem, elas não devem ser tão fechadas assim. Porque se você está num contexto, sei lá, estamos nós dois aqui em pé, Máfia, conversando e você está com o braço cruzado. Se eu fosse pensar estritamente no braço cruzado, eu já ia ler assim, nossa, ele não está interessado. Mas não necessariamente. O movimento isolado, ele não traz essa informação. Porque se você está com o braço cruzado, mas você está com o tronco à frente, você está atento, você está concordando com o que eu digo, a interação está acontecendo, existem ali outros sinais, Sim, você não vai avaliar só o braço cruzado. não vai avaliar só o braço cruzado. Houve um tempo, sim, e existem ainda profissionais que trazem isso como regra. Não, ao fazer uma palestra, não fique com a mão no bolso, não cruze os braços. E sim, tem alguns sinais que são revelados aí. Mas é importante ponderar. Se a pessoa ela está confortável, se ela tem recursos outros que estão ali junto na comunicação, por exemplo, recurso de ênfase, esse contato visual, a pessoa está atenta, está tendo uma troca, não é um braço cruzado que vai acabar com tudo, Uhum. que vai prejudicar toda a comunicação. Mas, em situações como essa da entrevista, é algo para a gente considerar, para poder demonstrar para o outro esse nosso interesse, a nossa segurança e tudo mais. E esse ponto do olhar que você falou logo no começo, né? Sim. Aproveitar para trocar o olhar e não ficar naquele foco 100% na pessoa. Isso eu achei muito importante. Eu consegui superar uma dificuldade em apresentações. A gente faz publicidade e normalmente antes da publicidade você tem que apresentar, cara, o filme ali 80% do caminho. Então, aí você cria uma apresentação e muitas vezes você está numa reunião com uma agência ali com 20 pessoas na sala. E aí chegava nessas reuniões, né, tipo, das primeiras vezes, pô, é assustador. E aí eu virei um nerd de estudar o filme antes da hora, de puta, eu vou decupar todo esse filme de cabo a rabo, de qual é o figurino, qual é o roteiro, qual é o elenco, blá blá blá. E aí eu crio apresentações gigantes, assim, não deixa a audiência respirar, porque eu vou colocando as informações e no final das contas as pessoas veem de ponta a ponta e entendem. E no final das contas quase não sobra perguntas. E aí, tipo, termino ali, isso é o objetivo. Essa foi a minha técnica. Não sei se isso é algo recomendado, mas é como se fosse numa entrevista de emprego, de você estudar. Uhum. Então esteja seguro do que você vai apresentar, seja na escola, porque
porque muita gente também tem dificuldade de apresentar na escola, Sim. mas porque não tá com a pauta É. decorada, ou sei lá. E você quer que eu te fale uma coisa? Não somente você estudar, que é fundamental. Conteúdo é fundamental para a pessoa que deseja se comunicar bem, fazer uma boa apresentação, responder adequadamente numa entrevista de emprego, mas também o ensaio é importante. Você dá pelo menos uma passada, Uma introduçãozinha. pelo menos um trechinho, você se ver falando aquilo. Aí vai depender de cada situação, de contexto, de comunicação, enfim. Mas, por exemplo, a pergunta frequente na entrevista de emprego. Ensaia você respondendo. Não deixa só na cabeça, porque o nosso pensamento... Não confia no seu pensamento. Não, e você sabe que são circuitos diferentes. O pensamento, ele é bastante complexo e ele é multifatorial. Nós pensamos, nós temos várias ideias ao mesmo tempo ali e tudo acontece muito rápido. Já a fala ela é sequencial, ela é mais coordenada e ela depende de alguns passos, desde o cérebro até aqui na boca, para essa mensagem acontecer. Então, quando eu vou falar, eu estou pensando em várias coisas aqui. Enquanto a gente está conversando, vocês também estão pensando em várias coisas. Para sair do pensamento para a fala, antes da palavra acontecer, eu lá dentro escolhi no meu repertório de palavras quais as palavras que vão traduzir o que eu quero dizer. Tem toda uma sintaxe, tem toda uma preparação da frase, da mensagem em si, da maneira como eu vou desenvolver esse meu pensamento. Eu escolhi esse entre tantos pensamentos. E, além disso, existe a informação que eu vou dar para essa atividade motora, que é a articulação dos sons. Que um rapper faz isso com uma velocidade absurda. Absurda. E, meu, cara, ele escolhe uma frase e ele já cria toda uma linha de raciocínio em tempo real e já entrega com uma rima. Você fala, Fábio Braza veio aqui e fala, meu, é absurdo o que faz. Já é um dom também, né? E muito treinamento, né? Muito treinamento. Porque, cara, como ele consegue fazer isso de uma forma tão rápida? E, exatamente. Tem muita bagagem, né, por trás, né, vocabulário, estudo. E técnica também. Eu não conheço a técnica por trás, mas com certeza vai ter uma técnica de palavras frequentes, de formas. É igual quando você vai ver, sei lá, esses programas de humor, de improviso. Até para improvisar. O artista de stand-up. Artistas de stand-up. Tudo aquilo, existe uma técnica por trás. Agora, os mortais, como nós, assim, tirando os rappers, né, nós mortais, nós precisamos de um tempo maior para poder transformar tudo isso em palavra. É isso aí. Se você gostou desse episódio, com certeza vai gostar do episódio completo. Descubra aí como destravar a sua comunicação. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative o sininho. Valeu, até o próximo plugado.